Olha, reportagem especial da TV Atalaia fala sobre um assunto importante. Cresce o número de tornozeleiras eletrônicas aqui no estado. A medida é comemorada pela Secretaria de Justiça e pelos criminalistas, por gerar economia no sistema e cobrir a falha da inexistência do sistema de regime semiaberto aqui no estado. Aliás, eu conversei esta semana com o secretário de Justiça em relação a este assunto. Põe na tela do Balanço Geral. Há cerca de 10 dias, mostramos a prisão de Marques Antônio do Nascimento, de 53 anos, por furtar veículos. O detalhe que chamou a atenção é que ele estava com uma tornozeleira eletrônica. O preso já estava sendo monitorado pela Justiça por causa de outros crimes. E mesmo assim, se manteve na vida de furtos e arrombamentos. Dias antes, um outro caso. Luan Wesley, de 25 anos, que usava tornozeleira eletrônica e morava no bairro Industrial, na capital. Só que ele quis ir a uma festa em Pirambu e se livrou do equipamento, já que com a tornozeleira, o suspeito deveria não exceder a distância de 5 quilômetros de onde morava. Casos reincidentes que o secretário estadual de Justiça, Cristiano Barreto, não considera uma rotina. O monitoramento tem auxiliado em alguns fatos que ocorrem na área da segurança pública. Já podemos, inclusive, investigações policiais já foram utilizadas com as informações que nós temos da área de atuação da tornozeleira eletrônica, mas o que nós observamos é que o número é muito pequeno de reincidência. A polícia, nas prisões, questiona falhas nesse uso da tornozeleira. É o terceiro ou quarto caso que prende pessoas, né, que eram para estar devidamente monitoradas, já arrancaram a tornozeleira e percebemos que existe uma falha, né, pela empresa de monitoramento, que não constata logo de imediato essa saída, né, dos locais especificados. O secretário explica que o uso do equipamento cresceu em Sergipe e tem apresentado resultados positivos. A pessoa que é presa em flagrante e é submetida a uma audiência de custódia, na maioria das vezes, são levadas à presença de um juiz, e o juiz ele tem naquele momento a possibilidade de determinar a soltura do preso, o encaminhamento para a unidade prisional ou a manutenção dele sob vigilância através da aplicação de tornozeleira eletrônica. Essa tornozeleira eletrônica ela é aplicada no DESIP, que é responsável pelo monitoramento de todas as condições fixadas na sentença judicial. Então isso tanto pode acontecer com presos que são flagranteados, que são levados pela primeira vez à presença do juiz na audiência de custódia, como também isso pode acontecer em presos que estão no sistema prisional. O advogado criminalista Emanuel Cacho concorda com a eficiência desse tipo de penalidade, especialmente pelo custo do preso ao Estado. O custo de um preso no sistema penitenciário é de aproximadamente R$ 3.500 a R$ 4.000. O uso da tornozeleira, ela chega próximo a R$ 300 em média. Então, é uma medida muito mais barata, apenas para aqueles casos onde ele se encaixa na lei. Então, é uma medida excepcional, que tem que ser excepcional, e que, principalmente, ela diminui a quantidade de presos no sistema penitenciário, facilitando a própria execução penal. O advogado reforça que a tornozeleira eletrônica se faz necessária aqui em Sergipe, mais ainda pela ausência de um presídio que funcione no regime semiaberto. Fizeram a lei de execuções criminais, que previa o regime fechado, o semiaberto e o aberto, todos com acompanhamento, com unidades prisionais. O que acontece? A crise econômica e o descaso levaram os governos a não construírem regime semiaberto nem o regime aberto. Então, o que vai acontecer nos próximos anos, na minha opinião, vai ser a reinstalação desses regimes, agora por uso eletrônico. Apesar de haver reincidência e falha no monitoramento desses presos com a tornozeleira eletrônica, a defesa do uso desse equipamento se dá mais ainda porque quando um preso em menor potencial é colocado no sistema penitenciário, ele tem contato com outros presos mais perigosos. E aí, segundo os especialistas, é inevitável a integração desses presos a uma organização criminosa. A família dele que ficou fora, ele traficante, não tem nenhuma assistência. Então a mulher passa a assumir o tráfico para manter os filhos. Então ali naquele momento tinha que ter uma ação do Estado. Então o prejuízo é muito grande. Quando eu vejo a crítica sobre o benefício
previdenciário do trabalhador quando vai preso, que se resume a menos de 10%, eu vejo a população criticar, mas, na verdade, está se dando assistência aos filhos para que ele não entre para o crime. O secretário de Justiça, Cristiano Barreto, fala que aqueles presos que tentam violar o monitoramento não ficam impunes. Imediatamente, a equipe emite um relatório. Esse relatório é encaminhado ao juiz que determinou a aplicação da tornozeleira eletrônica e, a partir daí, o juiz toma as medidas que entender necessárias, que pode ser a intimação do preso para justificativa ou a expedição imediata de uma prisão e ele passa a ser considerado foragido. Isso são decisões judiciais que dependem de caso a caso. Olha, esse é um assunto polêmico, né? A minha opinião é muito simples. O regime semiaberto é legal, está estabelecido na lei. O Estado não dispõe do regime semiaberto, segundo o secretário. Foi dado ordem de serviço para a construção de um presídio de regime semiaberto, que é aquele que você pode sair para trabalhar, mas volta para dormir no presídio, ali anexo à Areia Branca. Portanto, a tornozeleira eletrônica, ela é legal e, além de ser legal, é muito mais barata. Como disse Emanuel Cacho, você custa um preso aí, o Estado, nós pagamos entre R$3.500 a R$4.000 para manter um preso, enquanto a tornozeleira custa em torno de R$300. Aí você deve estar dizendo, mas nós vimos que tem preso, que foi preso com a tornozeleira, teve outro que estava com a tornozeleira e você tem um raio que você pode circular de 5 quilômetros. O cara chegou no carnaval, queria ir para Pirambu, no carnaval de Pirambu ele tirou a tornozeleira e acabou. É muito fácil, olha, você tem aqui o direito, o benefício dado pela lei de usar a tornozeleira. Presepou, não tem mais, vai para a cadeia e ponto final, para acabar com a polêmica. Mas que a tornozeleira é mais barato, é eficaz, ela é. Agora, se o cidadão está usando a tornozeleira e presepou, faz o seguinte, mande ele para a penitenciária e ele não terá mais direito a esse direito. Aliás, o Supremo Tribunal Federal ontem tomou uma decisão importante. A decisão do Supremo foi que mulheres grávidas que estiverem presas e mulheres com filhos até 12 anos de idade devem ficar presas em casa, monitoradas por tornozeleiras, exatamente para que a criança nem nasça, nem seja criada no ambiente do presídio. É uma decisão, digamos assim, sensata do Supremo Tribunal Federal.